Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem instalar o Docker. Ele ajuda você a levantar aplicações, sejam elas bancos de dados. Eu vou mostrar a vocês como vocês vão configurar hoje, tá? A gente vai criar um exemplo com Postgres, beleza? E também vou mostrar a vocês como vocês podem limitar o uso de memória RAM do seu Docker. Você que tem um PC um pouco mais simples ou quer fazer uns testes específicos de desempenho, nesse vídeo você vai aprender tudo isso, então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Aqui vocês vão já estar na página, tá, do Docker. Vou deixar o link na descrição, mas é só pesquisar Docker na internet que vocês acham com facilidade, tá? Vocês vão botar o mouse aqui em cima e vão clicar. Não é essa opção aqui de baixo, é essa opção aqui de cima mesmo. Eu vou acelerar um pouco o vídeo e a gente volta quando já tiver tudo baixado, beleza? Como o meu Docker já está instalado, vocês não vão conseguir visualizar aqui a instalação, beleza? Porém, é muito simples. Ele vai ter uma opção de instalar o Hyper-V, tá? Ou usar o WSL, vocês vão escolher a opção de instalar o WSL, tá? Como está aparecendo aí na tela. E depois de instalado, vocês vão abrir o Docker, vai ter que reiniciar o PC, vão abrir o Docker e vocês vão se deparar com essa tela aqui, tá? Aqui a gente já tem uma instância do Postgres instalado, como vocês podem ver, tá? Eu criei uma instância bem simples aqui para a gente poder ter de exemplo, porém eu vou criar uma nova aqui com vocês, para vocês verem que é uma coisa bem simples, tá? Primeiro de tudo, você vai vir aqui em imagens, beleza? Vocês não vão ter a imagem do Postgres no computador de vocês. Então a gente vai procurar aqui por Postgres, como vocês podem ver, tem a pesquisa aqui. E vai ter essa opção aqui, tá, pessoal? Essas outras opções são variações, tá? Usando camadas diferentes. A gente vai usar essa versão aqui, beleza? Aqui tem a imagem do elefantinho azul. Você vai clicar em Run. Se você não tiver, ele vai dar pull automático. Pode clicar em Run. Vocês podem ver aqui, ó. Já baixou a última versão do Postgres, né? Então ele vai aparecer aqui em imagens para vocês. Antes não tinha nenhuma, agora vai ter, tá? E agora a gente pode criar uma instância nova do Postgres com ela, beleza? Eu vou clicar aqui, ó, Run, tá? E ele vai abrir essa janelinha aqui pra gente, pessoal. Como que funciona essa janelinha? É basicamente pra gente colocar argumentos, tá? Para poder instanciar o nosso banco Postgres. Por hora, a gente precisa da seguinte maneira, seguinte argumento, só o Postgres Password, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que é mais interessante vocês pesquisarem antes de resolverem qualquer coisa. Vou mostrar aqui para vocês, ó, Postgres Container Docker. Se vocês abrirem aqui na imagem oficial, aquele mesmo link que a gente dava lá no nosso Docker, vocês vão ver que aqui embaixo vai ter uma opção de Run. Normalmente eles colocam nesse exemplo de opção de Run o mínimo de argumentos possível que você precisa, tá? Para criar a sua instância dessa imagem. Então, o que acontece? Aqui ele pede para a gente o Postgres Password, que é basicamente a senha para a gente acessar o nosso banco. Você vai clicar aqui, vai dar um nome para o seu container. Eu vou colocar aqui nome container test, tá? Para a gente ter um exemplo. A porta eu já vou explicar. E os environment variables, tá? Que é basicamente os nossos arquivos de configuração, nossos valores de configuração. Você pode copiar e colar o valor que está aqui. Postgres Password tem que ser idêntico ao valor, então tomem cuidado para não ter um espaço aqui no final, porque vai dar problema, tá? Então vai ter que ser idêntico, sem espaço em branco. E vocês vão colocar uma senha que vocês vão usar para acessar o banco de vocês. Eu vou usar aqui uma senha bem simples, que é 1, 2, 3, 4. Bem simples, para não ter dificuldade de conectar. Como é um banco local, não vai ter problema de segurança, tá, pessoal? E agora, relativo à porta. Para você que não sabe o que é encaminhamento de porta, eu vou explicar para vocês. Encaminhamento de porta é basicamente uma tradução, tá? Pode entender como tradução ou até mesmo um trilho que você tem no seu computador. O que que ele faz na prática, tá? Ele traduz os dados, né? Encaminha os dados que estão vindo em uma porta que você designou para a porta desejada. O que acontece? O Postgres, por padrão, ele roda na porta 5432. Então, todo o tráfego que vier para a porta 5432 vai ir diretamente para o container do Postgres, beleza? Só que o seu computador, ele tem, se eu não me engano, 65 mil portas, tá? Se você setar aqui 0, ele vai encaminhar uma porta randômica, mas não é isso que a gente quer. A gente quer facilidade, quer praticidade. Então, o que é mais fácil? A gente pegar todo o tráfego que corre no nosso computador da porta 5432 e levar, encaminhar esse tráfego para a porta 5432 do nosso container. E é isso que a gente vai fazer. Voltando aqui para o Postgres e para a configuração do Docker, você consegue colocar a porta 5432 para encaminhar diretamente os dados que você tem no seu container, beleza? Mas eu vou complicar um pouquinho aqui para vocês entenderem o conceito. Eu vou colocar a porta 1000, tá? Aqui setada. E todo o tráfego que vier da porta 1000 no nosso computador vai ser encaminhado pelo Docker para o nosso container do Postgres, beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar a porta 1000 aqui e vou dar um run.
Aqui ele vai carregar. Talvez demore um pouquinho dependendo do desempenho do seu computador, tá? Mas por hora ele vai carregar sim. Eu vou usar aqui um aplicativo bem simples para a gente conectar no nosso banco de dados, tá? Que vai ser o Beekeeper. Mas você pode usar qualquer outro que você quiser. TheBeaver, o PGAdmin, DataGrip, qualquer um vai servir, beleza? Vocês podem dar um download nele aqui. Eu vou baixar a versão portátil mesmo, tá? Pra gente usar. Vamos executar ele aqui. Com ele aqui executado, pessoal, eu vou só criar aqui um exemplo para vocês. Aqui é o tipo de conexão que a gente vai usar, que é basicamente o banco de dados que a gente vai usar. Ele precisa saber disso daqui porque ele baixa um driver específico para cada banco. Eu vou colocar Postgres e vou colocar aqui o nosso host. O host é localhost mesmo, tá? E aqui vocês podem ver a porta também. A porta não é a porta 5432, tá? O que acontece? A porta 5432 é a porta padrão do Postgres, mas a gente está pegando o tráfego da porta 1000, passando para a porta 5432. Então, para quem a gente quer passar para a porta 1000? E aí o Docker passa para a porta 5432 no nosso container, beleza? O usuário vai ser o usuário Postgres mesmo, que é o padrão que ele cria. E a senha vai ser 1234. Vou salvar aqui como teste, tá, pessoal? Vou dar um connect aqui. Vocês podem ver, ele conectou, tá, na nossa base de dados. E agora a gente tem o nosso Postgres aqui. Bom, agora falando especificamente de configuração, tá, pessoal? O que acontece? Quando você tem um banco de dados, você quer limitar o uso de memória dele. Quando você tem qualquer aplicação, você quer limitar o uso de memória para não sobrecarregar o seu computador. Em máquinas mais potentes, tipo a minha, dependendo da sua também pode ser potente, talvez isso não seja necessário, mas é bom para a gente, como desenvolvedor, ter um controle ali de quais recursos que estão sendo usados. Lembre-se que você tem que configurar isso daí, independente do seu computador ser potente, ser fraco, tudo mais. Eu vou mostrar aqui para vocês de uma maneira simples como que você vai configurar isso daí, só que você vai ter que modificar um pouco de acordo com o seu computador. Então vamos lá. Lembrando que para isso você vai precisar de um terminal, um simulador de terminal. Tem o Conemo, tem o terminal do Windows, tem o PowerShell que se você quiser usar também, tá? E também tem o Git Bash do WSL. Eu vou usar aqui o nosso clássico terminal mesmo. Você pode baixar na Windows Store, bem simples de instalar. Você vai mandar o seguinte comando, docker ps, tá? Docker ps é basicamente para listar todos os containers que estão rodando na sua máquina, certo? Então, o Docker ps ele vai rodar o nosso container, vou mostrar o nosso container teste aqui. Você vai rodar o comando docker update para poder atualizar as configurações do seu container. A gente poderia ter dado essas informações aqui quando a gente deu run, porém a gente fez a run usando a interface visual do Docker e não tinha como selecionar essa opção. Então a gente vai colocar aqui diretamente pela linha de comando mesmo, certo? Então, docker update. E aqui já deu um autocomplete, né, pra gente. Você pode dar o --kernel memory. Dependendo do seu computador, você vai colocar mais ou menos que isso daqui. Eu recomendo, minha recomendação pessoal se o seu computador tem 8 GB, você vai colocar 1 GB. Se o seu computador tem 16 ou mais, você vai colocar 16 GB aqui para 16 GB não, 2 GB, tá? Para o seu container. Então, pode colocar aqui 1 GB, vou fazer o exemplo aqui mais simples, tá? Seguido do nosso container ID, beleza? Você pode copiar ele aqui, certo? E colar. A gente vai dar um update aqui na nossa memória. Agora, eu vou ensinar vocês a configurar não só a memória, mas também a CPU. O uso de CPU é muito importante, principalmente se o seu computador for só dual core ou quad core. É bom você limitar o uso de CPU também para o container, certo? Então vamos lá. Configurar a CPU é muito simples. Vocês podem ir na documentação direta do Docker, tá? Que vai estar essa informação aqui para vocês. Vou deixar o link na descrição também. Sempre tenho o hábito de ler a documentação, mas é muito simples. A gente vai configurar o uso de CPU aqui por número, tá? É um pouco mais prático, mais simples de entender também. Então, a gente vai fazer o mesmo comando. Para repetir o comando, vocês podem dar seta para cima e configurar a CPU aqui diretamente. Ó, CPU us, né? E a gente vai colocar um valor aqui. No caso, eu vou dar um exemplo aqui pra gente. Como o meu computador ele tem 8 núcleos, configurar um núcleo só seria muito pouco, tá? Mas eu vou simplificar para vocês e vou colocar como um núcleo só. Então, você vai poder usar uma CPU. Bom, com tudo configurado agora, pessoal, você está pronto para poder usar o seu banco de dados tranquilamente, beleza? Conectar nele e acompanhar os outros tutoriais, os outros vídeos que eu vou soltar aí no canal, beleza? Se tiver alguma sugestão de como melhorar o vídeo, seja na parte da edição, na parte da fala, gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários, tá? Bom, é isso, pessoal, e até a próxima.